Júlia Ferrazoli. Ela é bibliotecária, formada pela Unesp, ela tem pós-graduação em gestão e inovação de produtos. Ela atua como Custom Sussex na minha biblioteca, com foco no relacionamento com clientes e na melhoria da experiência de uso da plataforma. Júlia, seja bem-vinda, tá? Obrigada por estar conosco e a palavra é com você. Boa tarde, pessoal. Como fui bem apresentada, me chamo Júlia, faço parte aqui do time de sucesso do cliente na minha biblioteca. Sou bibliotecária de formação, então gosto bastante do produto com que atuo hoje, que é a biblioteca digital. Gostaria de começar esse encontro agradecendo o convite, é uma honra estar aqui com a Unifor, sempre é um prazer ter esse tipo de conversa, tanto com os docentes, discentes, tá? Com esse contato próximo com a Unifor, que é uma instituição tão renomada, tão importante. Então, gostaria de agradecer o convite, agradecer a oportunidade, esclarecer que hoje o nosso encontro é para mostrar para vocês como vocês podem aproveitar a plataforma, né, no máximo no dia a dia acadêmico. Então, o objetivo desse nosso encontro é apresentar a plataforma, mostrar as principais funcionalidades, ensinar como buscar conteúdos, né, dentro da plataforma, apoiar o uso para estudos, pesquisas, tirar dúvidas. Se vocês quiserem tirar dúvidas no chat, né, eu acredito que vai ter essa mediação pela Biblioteca Central da Unifor. No final também da apresentação, eu separo um espaço para que vocês possam tirar a dúvida de vocês, tá? Então, a ideia desse encontro é que a gente faça uma demonstração prática para que vocês saiam daqui se sentindo mais confortáveis para utilizar a plataforma nas atividades acadêmicas, pesquisas e estudos. Eu acredito que alguns de vocês conheçam a plataforma, alguns não, então por isso que a gente faz uma apresentação geral, fala sobre o que é a minha biblioteca e depois eu compartilho minha tela com vocês e mostro um pouquinho das funcionalidades, tá? Então, o que é a minha biblioteca, né? A minha biblioteca é uma plataforma digital de e-books acadêmicos, né? Nós somos parceiros estratégicos aqui da Unifor, uma parceria muito bacana que já vem de alguns anos, né? Nós somos muito importantes para a Unifor é muito importante para a gente, assim nós vamos sempre crescendo, trabalhando juntos, né? A nossa plataforma, ela tem acesso a títulos de diversas editoras. Muitas dessas editoras da minha biblioteca, elas são exclusivas, então vocês não encontram em outras bibliotecas virtuais, porque elas são, inclusive, editoras sócias da MB, então nós temos muito conteúdo exclusivo também. Temos conteúdo para graduação, pós, pesquisa, e estamos disponíveis 24 horas por dia, tá? Então, mesmo que não esteja em horário de aula, não esteja durante a semana, a plataforma da minha biblioteca, ela está disponível para estudo, tá? Então, a gente reúne livros acadêmicos em ambiente digital, permitindo um acesso rápido, prático, sempre que vocês precisarem, tá? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as funcionalidades da plataforma, eu vou ensinar a fazer busca por títulos, busca por autor, né, busca por tema, filtros por área, leitura, sumário. Vou passar ponto a ponto com vocês da plataforma e mostrar também como que vocês vão conseguir utilizar a MB para otimizar o estudo de vocês. Então, tem a opção de destaque de trechos, anotações, marcações de página, leitura por capítulo, pesquisa por palavras dentro do livro, que podem também retomar figuras e outras marcações que vocês mesmos fizeram. Isso ajuda muito em provas, né, TCC, na recuperação da informação, na facilitação do estudo de vocês também. Então, vocês conseguem salvar livros, né, usar busca internas dentro dos livros. E aí, depois, passando um pouquinho dessas funcionalidades, a gente abre um espacinho para as dúvidas. Tudo certo até aqui? Perfeito? Posso compartilhar minha tela? Pode sim, Júlia. Perfeito, vamos lá. Vocês visualizam minha tela? Pronto, está aparecendo agora, Júlia. Perfeito. Então, essa é a interface inicial da minha biblioteca. Como vocês podem ver, é uma interface bem simples, ela é bem intuitiva, tá? Então, alguns pontos a gente mostra, porque embora a plataforma ela seja muito intuitiva, ela é muito rica em funcionalidades, então todo lugar dela tem um detalhe, tem algo que é importante que a gente saiba, algo que facilita a leitura, que dinamiza. Então, aqui, essa é a nossa tela inicial, onde nós temos o nosso logo, temos as atividades recentes, temos esse menu,
né? Temos alguns blogs que ensinam como utilizar as ferramentas, por caso fique alguma dúvida depois do treinamento, vocês conseguem recorrer também a essas funcionalidades dentro da própria plataforma para saber como utiliza. Então, aqui nós temos, né, essa página, esse primeiro link que é o início, onde ele vai dar essa visualização de atividades recentes, de minhas coleções, de aprimore sua experiência. Temos o pesquisar, que é onde vocês vão utilizar para pesquisar os livros, e aí eu vou mostrar como que funciona certinho a ferramenta de busca. Temos o catálogo, então se vocês não tiverem em mente alguma obra específica, quiserem fazer uma curadoria no catálogo, conhecer o catálogo da minha biblioteca, vocês conseguem acessar diretamente por aqui. Temos o Minhas Estantes, que é onde vocês vão acessar o material de vocês. Dentro do Minhas Estantes, vocês conseguem acessar os meus livros e os favoritos. Os meus livros são esses livros que ficam em atividades recentes, são aquelas obras que vocês acessaram nos últimos 30 dias. E os favoritos são as obras que vocês marcam como favoritas, e eu vou explicar como que funciona cada uma delas. Tá? Então, agora eu vou passar um pouquinho na tela inicial, depois eu vou clicando aqui em cada abinha, tá bom? Tudo certo até aqui, pessoal? Perfeito, tá. Então, aqui nós temos, né, essa primeira aba aqui, que é a do perfil. Então, aqui vocês conseguem selecionar o idioma, né, do acesso à plataforma, conseguem fazer o logout, conseguem ver o acesso de vocês. E aqui vocês têm a primeira funcionalidade, que é o atividades recentes. No atividades recentes, vocês conseguem acompanhar aquelas obras que vocês acessaram nos últimos 30 dias. Né? Então, se eu, Júlia, acessei uma obra nos últimos 30 dias, ela vai aparecer aqui como atividades recentes. Passado 30 dias, se eu não acessei ela, ela sai aqui do atividades recentes, porém toda a marcação, anotação que eu fizer dentro dela permanece. Tá? Então, caso a obra não apareça mais em atividades recentes, vocês não precisam se preocupar, porque vocês não perdem nenhuma marcação, nada importante que tenha feito dentro da obra. Uma vez que vocês lerem ela de novo, ou clicarem nela de novo, ela volta a aparecer aqui em atividades recentes normalmente, tá? Aqui, se vocês tiverem o costume, olha, eu não quero acessar sempre essa obra, mas é uma obra que eu consulto muito e que eu tenho bastante anotações dentro. A gente recomenda que vocês cliquem em mais opções e adicionem aos favoritos. Se a obra estiver nos favoritos, ela não vai ser removida, mesmo que vocês não estejam acessando ela, tá? Salvo casos de algum distrato entre editora e autor, ou editora e a minha biblioteca, ou alguma atualização, pode ser que a gente esteja acessando uma segunda edição e vire uma terceira edição e a obra seja removida da plataforma, aí sim ela sairia também dos favoritos. Caso a obra ainda esteja na plataforma, ela não sai dos favoritos até que vocês removam, tá? Então, aqui, assim funciona atividades recentes. Nesses 3 pontinhos de mais opções, vocês conseguem abrir esse livro, então vocês conseguem voltar para essa obra que vocês estão lendo, conseguem também ver os dados do livro, né? Então aqui vocês conseguem ver alguns detalhes, como autor, editora, direitos autorais, formato. Hoje na plataforma nós trabalhamos com 2 formatos, né, de livros, que são o EPUB e o PDF. O EPUB, ele permite que vocês customizem mais, eu vou mostrar um pouquinho dos recursos de customização, mas os livros que estão em EPUB, eles são mais customizáveis do que os que estão em PDF, então, às vezes, por uma questão de preferência, vocês conseguem ver aqui também nos dados do livro qual é o formato. Aqui vocês conseguem compartilhar, né, a URL dessa obra para compartilhar entre vocês mesmos, basta clicar em copiar. E aqui tem uma descrição do livro. Então, vocês conseguem ver um breve resumo dessa obra que vocês estão acessando. Tá? Tem também recursos de acessibilidade, então, caso dentro dessa obra tenha algum recurso, né, que seja exclusivo de acessibilidade, também é possível ver aqui no acessibilidade, tá? Então, esse aqui é um pouquinho do nosso atividades recentes. Temos o Minhas Coleções. O Minhas Coleções, ele sempre vai aparecer de acordo com o contratado pela instituição. Então, aqui ele aparece todos os catálogos que são contratados pela Unifor, assim como vocês conseguem pesquisar por aqui também. Aqui é mais uma visualização geral que vocês conseguem passear pelos catálogos. Temos o Aprimore Sua Experiência, onde a gente consegue ir para os catálogos, que também é a mesma aba que nós vamos ter aqui. E temos os favoritos, que, como eu disse, basta clicar em mais opções, que os favoritos ficam salvos, junto com as outras obras que vocês favoritarem. Aqui nós temos mais um guia para o catálogo, né? Temos um guia para baixar o aplicativo, e aqui nós temos, né, alguns
alguns, não diria blogs, mas alguns informativos sobre alguns recursos da plataforma. Então, caso algo não tenha ficado claro no treinamento, tenha alguma dúvida, vocês conseguem também recorrer dentro da plataforma a alguns recursos, como como utilizar o recurso ler em voz alta, como personalizar a sua experiência com notas, realças e marcação, a personalização do leitor. Então, vocês conseguem também acessar depois, dentro da própria plataforma, alguns guias para que vocês consigam utilizar esses recursos e conseguir também, né, utilizar o melhor da plataforma, que, como eu disse, a plataforma tem bastante coisa. Tá? Então, essa é um pouquinho da nossa tela inicial. Como vocês viram, ela é bem simples. E aqui agora eu vou entrar campo a campo com vocês, para depois a gente entrar no leitor. Até aqui tudo certo? Perfeito. Então, eu vou seguir aqui para o pesquisar. Obrigada pelo retorno, pessoal. Assim é mais fácil de visualizar. Perfeito. Nós temos aqui a nossa ferramenta de busca, né? Na aba pesquisar, aqui como vocês podem ver, a gente tem opções de pesquisar por ISBN. Para quem não conhece, o ISBN ele é como se fosse o RG do livro, né? Então, ele é um dado único, ele é uma pesquisa bem assertiva, porque se você pesquisar pelo ISBN, ele só vai retornar aquela obra. Então, se essa obra estiver disponível na plataforma, ele vai reduzir. Por exemplo, se eu pesquisar, pode ser que tenha uma obra que tenha mais de uma obra com o mesmo nome, com o mesmo título, mas não vai ter mais de uma obra com o mesmo ISBN, tá? Então, por isso que é uma busca bem assertiva ISBN. Vocês podem pesquisar também por título, por autor ou por editora. Aqui dentro da plataforma, por exemplo, eu vou pesquisar a palavra educação. Ele pode pesquisar tanto em todos os títulos, então, de uma maneira geral na plataforma, como dentro dos meus livros, tá? Dentro dos meus livros, ele vai resultar quantas vezes tem o termo dentro dos livros que eu já acessei. Em todos os títulos, ele vai me trazer um resultado de todos os títulos que tem com a palavra educação dentro da plataforma, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, resultados de títulos. Então, os títulos que eu acessei dentro da plataforma, eles... Desculpa, eu perdi um pouquinho o foco. Peraí, deixa eu voltar. Dentro da plataforma, aqui eu acessei essas duas obras que tem a palavra educação no título. E aqui em todos os resultados de títulos, ó, ela vai trazer para mim todas as obras que tem com a palavra educação. Buceta, bati meu mindinho. Vocês conseguem Só dar um uma minuto, mutada que a para mim? gente está tentando excluir essa pessoa da chamada, tá? Tá bom. Treinamento ao vivo é assim, gente, acontece tudo. Pronto, acho que agora deu certo. Bloqueada. Tranquilo. Eu falei, treinamento ao vivo acontece tudo, né? É sempre uma surpresa. Vocês continuam vendo minha tela? Sim, continuamos sim. Perfeito. Então, aqui nós temos, né, seguindo um pouquinho, nós temos então os resultados dentro dos meus títulos, como temos também o resultado dentro da plataforma no geral. Aqui nessa segunda aba, a gente tem o conteúdo do livro. No conteúdo do livro, ó, ele vai trazer todas aquelas obras que eu acessei e quantas vezes tem a palavra dentro da obra. Então, por exemplo, a biblioteca como lugar de aprendizagem traz a palavra educação 59 vezes, né? O livro de Customer Success traz... Júlia, o teu áudio tá desativado. Voltou. Certinho? Agora me ouve? Perfeito. Deu certo. Desculpa. Então, seguindo aqui no conteúdo do livro, ele vai retomar o termo que eu pesquisei na ferramenta de busca dentro das obras que eu já acessei. Então, por exemplo, a palavra educação, que eu pesquisei aqui na ferramenta de busca, que como vocês podem ver, ela também acompanha a rolagem da plataforma, ela trouxe para mim aqui dentro da palavra educação, nos livros que eu já acessei, ela traz quantas vezes essa palavra aparece dentro das obras, tá?
Então, por exemplo, a biblioteca como lugar de aprendizagem teve 59 vezes a palavra educação, né? O livro Educação, Ciência e Cientificismo tem 266 vezes essa palavra repetida. Então, a gente consegue pesquisar tanto na plataforma, títulos, obras que eu já acessei, obras novas, como consegue pesquisar dentro do conteúdo do livro, tá? Então, a aba pesquisar, ela serve para essas duas funcionalidades. Aqui, seguindo, nós temos o catálogo. O catálogo, como eu disse, ele vai trazer algum pouquinho, ele não traz aquela obra específica, então a gente não consegue pesquisar ali como pesquisa na ferramenta de busca, ele vai trazer uma visão mais ampla do acervo, tá? O catálogo, ele é bem legal, essa funcionalidade de catálogo, para que vocês consigam realmente explorar tudo aquilo que tem de conteúdo na minha biblioteca. Hoje a minha biblioteca está com quase, se não me engano, 15 mil e-books, um pouco mais de 15 mil livros, né? Então, dentro desses livros tem bastante coisa que vocês conseguem explorar. Tá? Então, aqui na aba catálogo, vou só esperar ele carregar um pouquinho, que acho que ela está um pouquinho mais demorada. Na aba catálogo, vocês conseguem explorar por catálogos e também ver o que está em tendência dentro da instituição. Tá? A tendência que aparece na aba do catálogo, ela é de acordo com a instituição. Então, hoje, na minha biblioteca, nós temos uma quantidade de usuários finais de mais de 15 milhões de leitores. Tá? Quando você vê aqui o que está disponível, o que é tendência, ela é de acordo com a instituição, tá? Então, ela não é de acordo com a média de todo o Brasil. Isso seria, por exemplo, a visualização que aparece para vocês é o que é tendência dentro da Unifor, tá? Então, assim, aqui são as 3 principais obras que são tendências dentro da instituição de vocês, e aqui são as obras mais acessadas dentro da instituição. Temos também o adicionados recentemente, temos aqui, depois adicionados recentemente, a gente consegue ver a divisão por catálogos, tá? Então, esses primeiros, eles são obras de engajamento maior dentro da instituição de vocês, eles aparecem aqui em destaque, e depois aqui vocês têm uma visualização mais geral de tudo que está sendo acessado dentro da instituição, tá? Essa aba catálogo, ela é bem simples, então vocês conseguem também conferir aquelas obras que entraram há pouco tempo na minha biblioteca. Então, por exemplo, às vezes se teve uma atualização de edição, se teve uma obra nova, vocês conseguem conferir aqui no Adicionados recentemente, tá? Essa aba, ela é bem simples. Ficou alguma dúvida sobre a parte do catálogo? Pode perguntar, Jean. Estou acessando aqui a biblioteca pelo site da Unifor, só que a tela que aparece para mim é diferente. No caso, essa tela aqui também você diz de catálogo ou Da biblioteca, eu clico em minha biblioteca, aparece Biblioteca Central. Deixa eu ver se consigo dar um Pronto, print aqui. eu posso responder, Júlia. É porque no nosso, Fica à vontade. como nós temos o sistema Sofia, a visualização dos livros, Jean-Pierre, antes de você visualizar a tela da minha biblioteca, você visualiza a tela do nosso sistema. Então, você busca no catálogo da biblioteca como um todo, mas se você pesquisar no catálogo por minha biblioteca, vai sair lá a lista de resultados de todos os livros da minha biblioteca, e quando você clica no link, você é encaminhado para essa tela que a Júlia está apresentando. Certo? Entendi. Obrigado. Perfeito. Muito obrigada, viu, pela resposta. Então, por isso tem essa visualização um pouquinho diferente. Cada instituição, aproveitando, cada instituição acessa de uma forma, tá? Então, por exemplo, esse acesso que eu mostro para vocês, que eu utilizo para mostrar, a gente chama aqui de portal. Ela cria um site e dentro do usuário e senha, eles acessam a biblioteca. Tem também aquelas que acessam dentro do AVA, tem as que acessam pelo gerenciador de acervo, como Sofia, Pérgamo. Então, cada instituição tem o seu jeitinho de acessar a minha biblioteca, tá? Então, por isso que às vezes a visualização muda um pouco, porém os recursos de estudo, a visualização, no fim das contas, elas são iguais, tá? Então, por exemplo, de acordo com a contratação de catálogo, vocês visualizam todos dentro da minha biblioteca, vocês visualizam a mesma coisa na visualização final, tá bom? Então, nós temos aqui a aba de catálogo, aí eu vou passar para os meus livros, depois para favoritos, e aí, por último, a gente entra ali no leitor, que é a parte mais emocionante, que eu mais gosto. Eu sou bibliotecária, então sou suspeita para falar, mas o leitor, ele é bem gostoso, e aí eu vou passar para vocês como otimizar a leitura de vocês, tá bom? Então, aqui nós temos os meus livros, ele é aquela repetição, então aqui, como eu falei, são aquelas obras que eu acessei nos últimos 30 dias, tá? Elas permanecem aqui. E aí temos o favoritos, que é como eu falei, eles não saem daqui, mesmo que eu não esteja acessando, com exceção se teve algum distrato entre editora, autor e minha biblioteca, tá bom? Até aqui alguma dúvida? Posso seguir para o leitor? Pode seguir, Júlia.
Perfeito, tá. Vocês conseguem abrir o livro tanto aqui no Mais Opções, tá? Em abrir o livro, quanto clicando na capa do livro, tá? Então, depende um pouquinho do quão vocês querem acessar e qual a maneira que vocês querem utilizar. Uma vez que eu cliquei, ele vai carregar um pouquinho a página e vai me trazer para essa visualização da obra. Lembrando que, por exemplo, essa obra que eu acessei, ela é em formato EPUB, então por isso ela acaba sendo um pouquinho mais customizada, tá? Aqui nós temos, né, a primeira parte do leitor, que é o nosso sumário. O nosso sumário, ele é totalmente interativo, tá? Então, vocês conseguem recolher tudo para que os capítulos fiquem mais enxutos. Conseguem também expandir tudo, então, se vocês quiserem ter uma visualização melhor dos capítulos, às vezes para retomar, né, uma página específica, ou às vezes se o professor indicou apenas um capítulo, vocês conseguem selecionar apenas ele, ao invés de ficar passando página por página. Vocês conseguem também não recolher tudo, vocês conseguem expandir apenas um capítulo. Então, como eu disse, o sumário é 100% interativo. Ao clicar no item do sumário, vocês são redirecionados para o item que você clicou. Então, por exemplo, eu cliquei aqui na capa, ele me levou. Se eu clicar aqui na parte 1, ele vai me direcionar para a parte 1. Então, isso transforma a navegação em um pouquinho mais prática dentro do sumário. O nosso sumário, ele também acompanha a navegação, tá? Então, por exemplo, se eu entrar aqui e for passando as páginas, eu não preciso necessariamente recolher o sumário, eu posso manter ele aberto, tá? Mas eu também posso recolher ele caso eu ache necessário, tá? Então, por exemplo, aqui eu consigo recolher e navegar nas páginas aqui por baixo, ou clicando para baixo, ou passando para o lado, ou eu consigo manter o sumário aqui expandido e passar a navegação também, tá? Aqui dentro do sumário, nós temos também o nome, o título do livro, o subtítulo, temos os autores, né, dessa obra, temos aqui também no Mais Opções de Livros, a referência bibliográfica, tá? Então, a referência bibliográfica, hoje nós temos em vários formatos, a BNT, MLA, APA, Harvard, Vancouver, são muito utilizados, né, principalmente nas pesquisas científicas. A gente deixa um recado de exatidão antes de usar, só para caso tenha algum dado que não esteja 100% assertivo, mas caso vocês um dia identifiquem algo que não esteja 100% de acordo com as normas da BNT, nós temos uma bibliotecária que atua com esses metadados, né, que ela atua com a correção dessas referências. Então, caso vocês identifiquem alguma coisa na plataforma, vocês podem entrar em contato conosco, que a gente corrige, porque a ideia é que esteja o mais exato possível para que vocês consigam utilizar de maneira rápida. Lembrando que a nossa ideia aqui é sempre facilitar os estudos, tá? É facilitar a leitura, engajar a leitura e transformar a leitura em algo fácil, algo prazeroso e o mais simples possível para vocês, tá? Então, aqui vocês conseguem copiar essas referências, clicando no botão copiar. Temos aqui também copiar a URL da página, então vocês conseguem copiar a URL exata da página que vocês estão, ou exata da obra, e vocês conseguem ler offline se tiverem o aplicativo, tá? Então, dessa página aqui do sumário, é basicamente isso. Eu vou recolher aqui para passar as próximas funcionalidades, tá? Então, aqui vocês conseguem também salvar a página. Eu vou marcar essa página em específico para depois mostrar ela para vocês ali no recurso de estudo, tá? Então, aqui vocês conseguem, por exemplo, também navegar aqui, ó, nessa barra inferior. Então, por exemplo, para vocês não precisarem ficar passando, né, página por página, vocês conseguem avançar aqui nessa barra inferior. Se não quiserem utilizar a barra inferior, também tem a opção aqui de direto para a página. Então, eu quero ir para a página 40, eu seleciono aqui essa página e vou direto para ela aqui também nessa barra inferior. Ou eu posso avançar e passar ela aqui também pela opção de anterior e seguinte. Então, assim, nós temos várias opções de navegação, vai depender da maneira que vocês preferem utilizar, tá? Então, chegando um pouquinho agora no pesquisar, né, a gente consegue pesquisar também por termos dentro da plataforma, né, dentro da obra. Então, aqui, por exemplo, ó, eu pesquisei a palavra educação. Dentro de educação, ele vai mostrar para mim o que tem de conteúdo, o que tem de figuras, o que tem de recursos de estudo. Então, por exemplo, eu marquei, dentro dos meus recursos de estudo, tem a palavra educação 2 vezes. Vou mostrar para vocês como funcionam os recursos de estudo, mas aqui é só para mostrar um pouquinho como pesquisar também é amplo, tá? Então, ele vai trazer dentro das minhas anotações, ele vai trazer dentro da obra, vai trazer se tiver figuras, então ele também é bem bacana. Aqui, ó, ele vai separar também, então eu também consigo expandir tudo para ver onde que tá, né, nessa plataforma.
Eu consigo recolher tudo, então aqui ele vai mostrar só o capítulo, ó, quantos termos estão dentro desse capítulo. Então aqui, ó, cada capítulo que ele me trouxe tem um resultado com a palavra educação, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu clicar no educação e treinamento, ele já vai me levar direto para essa palavra aqui onde eu pesquisei, tá bom? Até aqui no recurso de pesquisar, tá tudo certo? Perfeito. Então, eu vou passar aqui com vocês agora um pouquinho de preferências do leitor, tá? O preferências do leitor, ele é bem bacana, porque ele facilita também para quem não tem muito costume de ler nas plataformas digitais, né? Então, como vocês podem ver aqui, nós temos diversas formas de melhorar e otimizar a leitura de acordo com a preferência de vocês. Então, dentro do preferências de leitor, primeira aba, exibição, vocês conseguem mudar a visualização do leitor. Então, aqui a gente consegue visualizar por padrão, por única página ou por página dupla. Nós conseguimos customizar também o tamanho de texto. Então, a gente consegue deixar um tamanho de texto pequeno, tamanho normal, médio ou grande, tá? Então, por exemplo, para quem tem um pouquinho de baixa visibilidade, ou que tem alguma dificuldade, ou que também não quer cansar a vista, às vezes já à noite, vocês conseguem aumentar e diminuir a letra, conseguem deixar a página dupla ou única, aí vai depender também do costume de uso de vocês. Vocês conseguem alterar também a fonte, tá? Então, nós temos algumas opções de fonte aqui para vocês alterarem. Conseguem alterar o modo, então, por exemplo, tem bastante gente. Eu sou usuária de Kindle, eu adoro Kindle, então eu sempre deixo no modo CEP, que para mim é um pouquinho mais fácil de acostumar, né? Mas nós também temos o modo noturno, temos o dia e temos o ciano, que também eu acho bem bonitinho, cansa um pouquinho menos a vista. Nós conseguimos também habilitar margem, então vocês conseguem deixar a margem pequena, a margem média, a margem grande, e ajustar a altura da linha. Tá? Então, também vocês conseguem ajustar. Isso tudo influencia, no fim das contas, nos hábitos de leitura, tá? Então, por exemplo, às vezes, quando tá tudo, a altura da linha tá grande, a letra tá grande, às vezes parece que vocês estão lendo poucas páginas, quando na verdade foram muitas. Então, tudo isso acaba influenciando no hábito de leitura. Então, é muito legal que vocês consigam customizar isso para que vocês consigam também ver a leitura de vocês, otimizar no tempo de vocês e consigam absorver mais da plataforma. Do preferências do leitor, ficou tudo certo? Perfeito. Então, eu vou passar agora um pouquinho para os realçadores, tá? Nos realçadores, nós temos a opção de realce rápido e temos também de criação de realçadores, tanto compartilháveis como realçadores únicos. Aqui na opção de realce rápido, a gente recomenda que deixe habilitado para aqueles que têm realmente costume de realçar muitas páginas do livro, tá? Porque quando eu deixar o realce rápido habilitado, uma vez que eu selecionar uma parte da obra, ele já vai realçar automaticamente na cor que eu escolher, tá? Então, se eu deixar o realçador desativado, quando eu selecionar uma parte da obra, ele já me traz alguns tipos de opções que o realce rápido não aparece. Tá? Então, por exemplo, aqui ele me trouxe opções de marcadores compartilháveis que vocês podem compartilhar com uma pessoa da instituição, com uma turma da instituição. Sempre que tiver esse bonequinho aqui, ele é um realçador compartilhável. Sempre que tiver uma cor sólida, ele é um realçador só seu. Então, aqui vocês conseguem também dar emojis, né, dentro de uma parte específica do livro. Então, se é alguma coisa que foi muito útil para vocês, vocês conseguem deixar também aqui uma reação. Então, vocês conseguem copiar, vocês conseguem criar um cartão, que são os baralhos, né, que também fazem parte aqui do recurso de estudo. Então, vocês conseguem selecionar essa parte, criar esse recurso de estudo e depois colocar a resposta nele. E também conseguem habilitar a leitura em voz alta a partir desse trecho. Tá? Então, por isso que a gente recomenda que apenas se vocês tiverem, estou em muito costume de realçar e estou utilizando muito, aí vocês deixam o realce rápido habilitado, porque aí ele dificulta um pouquinho essa visualização. Mas também vocês podem habilitar e desabilitar para voltar à visualização normalmente, tá bom? Então, esse faz parte aqui dos realçadores. Aqui nos meus realçadores também, vocês conseguem adicionar um novo realçador, tá? Então, por exemplo, vocês conseguem selecionar uma cor específica. Dentro dessa cor específica, vocês podem colocar um nome para esse realçador. Então, por exemplo, aqui uniforme. Eu consigo, dentro desse realçador, eu consigo tanto compartilhar ele, como deixar ele único para ele aparecer depois nos meus recursos de estudo, tá? Então, ó, adicionei esse realçador, ele já vai aparecer aqui para mim normalmente, tá bom? Então, tudo que eu separar com essa cor, ele vai aparecer em uniforme. Como eu disse, posso compartilhar ele com uma turma, ou posso deixar ele só para mim, para ele aparecer depois nos recursos de estudo. E temos também a opção de compartilhamento.
Então, eu consigo copiar esse link de compartilhamento e enviar para os meus colegas, para o meu docente, para quem eu quiser. Então, por exemplo, aqui eu segui a Camila, que é a nossa coordenadora de sucesso do cliente. O que ela marcar dentro dessa obra, eu consigo acompanhar. Tá? E, por exemplo, essa é muito útil para estudos em grupo, a gente consegue ver, acompanhar como está o estudo, para fazer revisão, marcar revisão, porque depois eu vou mostrar, nós temos também um recurso de exportar esses realces. Então, uma vez que a gente consegue exportar, é mais fácil para que a gente faça também revisão dos nossos estudos, tá? E aqui, então, a gente finaliza um pouquinho dos nossos preferências do leitor. Antes de chegar nos recursos de estudo, tem alguma dúvida que tenha ficado sobre as preferências? Estou vendo aqui, o Antonilson comentou aqui que ele, com melhor experiência do leitor na opção em tablets e celulares, a marcação das frases, ficam confusos, fazendo com que a marcação seja difícil de fazer. De fato, é difícil verdade. fazer a marcação no celular ou no tablet. A plataforma, a navegabilidade dela, ela acaba sendo um pouquinho melhor em desktop, tá? Os tablets, a gente ainda não tem uma navegabilidade tão boa. Então, por isso que a gente pede para for usar, assim, dá para usar, ele é legal porque ele sincroniza, né, a leitura, mas para os recursos de estudo, sempre é melhor no desktop ou no aplicativo, tá? Senão realmente fica uma visualização um pouquinho confusa, infelizmente. Mas bem boas notícias por aí, tá? Não vou dar spoiler por enquanto, mas tá vindo umas atualizações bem bacanas, inclusive com inteligência artificial, tá? Então tá vindo bastante novidade para minha biblioteca para o próximo semestre, tá bom? Imagina. Então, a gente tem aqui, né? Agora a gente entra nos recursos de estudo. Os recursos de estudo, eles é a aba onde vai aparecer aquilo que a gente selecionou como realce, como anotação, como favoritos. Tá? Então, como eu disse, aqui a gente tem a primeira opção dos nossos recursos de estudo, a gente consegue exportar. Quando a gente clica em exportar, a gente consegue salvar como PDF ou imprimir tudo que a gente marcou de engajamento dentro da obra. Tá? Então, por exemplo, aqui, se eu tivesse deixado alguma anotação na margem, ela apareceria aqui. Aqui, ele traz para mim as anotações, as palavras que eu selecionei, traz também aqui, ó, as palavras, traz aqui, se eu marquei alguma anotação dentro do realce. Então, aqui é tudo que eu anotei, que eu fiz dentro da minha obra, eu consigo exportar e salvar como PDF, imprimir, enfim, eu consigo utilizar e recuperar esse material, mesmo quando eu não estiver com acesso à plataforma. Tá, então aqui dentro dos realces também, ó, a primeira parte a gente chega no anotações, a gente consegue recolher tudo, expandir tudo que a gente fez, como eu disse, dentro da obra. Tá, então, por exemplo, aqui nas anotações, eu tenho dentro desses 2 capítulos. Cada capítulo, ele vai mostrando para mim a cor do marca-texto que eu selecionei. Tá, então, por exemplo, aqui foi com o verde, aqui eu deixei um recado de teste MB, então eu posso deixar uma anotação, às vezes, por exemplo, vai cair na prova, eu consigo bater o olho e dar uma olhada nisso. Né? Então, aqui eu consigo ver, acompanhar qual foi o marcador que eu utilizei. Aqui no 2 também, então ele vai separar por capítulo qual foi a marcação que eu fiz dentro dessa obra, tá? Então, lembrando que isso é bem bacana para a recuperação da informação. Aqui, ó, ele também vai mostrar os emojis. Então, assim, como eu disse, toda anotação, tudo que eu utilizei dentro da plataforma, ele vai trazer para mim aqui, eu posso exportar isso, tá? E aí a gente tem também o favoritos. Lembra que eu mostrei para vocês essa opção de marcar página bem no comecinho aqui da visualização do leitor? Essas páginas, elas vão aparecer aqui, tá? Então, eu consigo, por exemplo, quando eu clicar aqui na página capa, eu consigo ser direcionado diretamente para essa página. Vamos supor que eu não queira mais passar, não, já estudei, não tem mais relevância para mim, ela ficar no favoritos. Eu consigo excluir ela tanto aqui no marcador, quanto aqui na própria página de novo, tá? Então, aqui é onde a gente encontra essa informação que a gente marcou aqui, né? Então, aqui dentro dos meus favoritos, a gente consegue também adicionar mais um. E aí, a gente tem os cartões de estudo, que eu sou suspeita para falar que também eu acho muito bacana, que eles funcionam muito legal para revisão, tá? Então, aqui dentro dos cartões de estudo, ó, a gente consegue customizar, alterar, eu consigo marcar uma pergunta e uma resposta, tá? Eu consigo fazer isso, como eu mostrei, selecionando um trecho da obra, ou colocando também algo que eu achei relevante, por exemplo, estou lendo a página 10, achei isso relevante, eu coloco um frente, coloco um verso, eu salvo. Depois que eu salvar, eu posso clicar aqui em estudar, ele vai me direcionar para uma nova página, nessa página onde a magia acontece, que é onde a gente consegue realizar as revisões, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai voltar e vai conseguir estudar os cartões. Então, por exemplo, além da gente conseguir estudar esses cartões, a gente vai conseguir voltar naqueles cartões
que estão mais fracos ou apenas os cartões que eu acessei, ou se eu posso acessar eles no geral. Então, por exemplo, aqui na última vez que eu acessei meus recursos de estudo, um cartão ele marcou como fraco, porque foi aquele que eu errei, e todos os cartões que eu tenho são 3. Então, o que acontece? Depois que eu finalizar a minha revisão, eu consigo voltar a estudar todos os meus cartões, ou eu consigo estudar aqui apenas aqueles cartões onde eu não absorvi talvez tão bem o conteúdo, tá? Então, eu consigo revisar apenas aquilo onde foi fraco a minha visualização. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em estudar todos os cartões, é assim que vai ser a visualização de vocês nos recursos de estudo, tá? Então, por exemplo, aqui, eu marquei o Customer Success, aí eu vou marcar isso, eu sei. Aí eu vou virar aqui e ver a resposta. Ou eu posso marcar também, isso eu não sei. Quando eu finalizar aqui os cartões de estudo, ele vai trazer para mim uma média. Então, eu posso repetir essa operação, eu posso embaralhar, porque não tem uma quantidade máxima ou mínima de cartões dentro de uma obra. Então, eu posso adicionar 10, 15 cartões, então eu consigo embaralhar também para que não fique numa ordem certa, e consigo redefinir. Marquei como concluído, ele vai me trazer uma média. O que eu acertei, o que eu errei, e a opção de fechar o baralho. Tá? Então, essa é a nossa opção de recurso de estudo, que eu considero mais bacana, porque ela ajuda realmente a gente ver o quanto a gente absorveu, né, daquela obra, e o mais bacana ainda é que a gente consegue estudar utilizando matéria base, né? Então, é realmente aquela obra, lembrando que a minha biblioteca, todas as obras que estão aqui dentro, elas fazem parte de editoras, então são obras confiáveis, com autores renomados, então não tem problema com fake news, com nenhum tipo de material que não seja confiável, tá? Então, aqui a gente tem esses cartões de estudo, e aqui a gente tem também os mais opções. No mais opções, ele vai trazer a gente para ler em voz alta, imprimir, recursos beta. Recursos beta, ele vai levar a gente para aquelas opções que eu mostrei na página inicial. O ajuda, minha conta e o obter aplicativo. O imprimir, eu não sei se é de conhecimento de todos, mas vocês têm direito a imprimir até 15% das obras, tá? Salvo algumas obras que os autores não liberarem toda essa porcentagem, mas a maioria das obras vocês têm essa porcentagem de 15%. De impressão. Uma vez que vocês selecionarem, vocês também não precisam imprimir essas páginas de forma, por exemplo, da página 1 à página 15, ou da página 15 à página 30. Vocês podem imprimir a página 1, depois a 10, ele vai aumentando aqui o consumo de vocês, tá vendo? E aí, quando chegar nessa porcentagem que é a permitida, ele vai barrar uma nova impressão, por questão de direitos autorais, tá? Mas vocês também não precisam imprimir toda essa porcentagem. Como eu disse, pode imprimir uma página só, 10, aí vai depender também do uso de vocês. Mas também é uma opção bem bacana, principalmente em alguns casos que o professor indica para ler algum capítulo específico, às vezes vocês conseguem imprimir até o capítulo inteiro, tá? Então, vocês conseguem compartilhar aqui também, ver o histórico de impressão. Então, por exemplo, aqui, dentro dessa obra, marca para mim como se eu já tivesse feito a impressão da página 2, tá? Então, eu posso até imprimir essa página novamente. E aí, ela contabilizaria, ó, tá vendo? Ela mostra aqui, porque ela mostra até onde ficaria o consumo caso eu imprimisse mais uma página, tá? Então, a gente tem também esse recurso de impressão. E a gente tem aqui dentro da plataforma aqui, a gente tem essa opção de ajuda. Embora a gente tenha essa opção aqui, a gente pede para que vocês, caso enfrentem qualquer problema na plataforma, alguma obra não está aparecendo, alguma questão técnica, a gente pede que vocês entrem em contato com a biblioteca de vocês, né, com a biblioteca da Unifor, e aí a biblioteca da Unifor vai abrir o chamado, que é onde vai aparecer essa tela aqui. Tá? Então, por quê? Porque hoje, na minha biblioteca, como eu disse, nós temos um número final de 15 milhões de usuários. Então, a gente não consegue prestar atendimento para os usuários finais, a gente consegue prestar atendimento para as bibliotecas, para os gestores de contrato, que é quem vai trazer, né, essas dúvidas, esses questionamentos de vocês. Então, caso vocês enfrentem qualquer problema em suporte, vocês podem entrar em contato com a biblioteca de vocês, que a biblioteca vai entrar em contato conosco, tá bom? Então, basicamente, pessoal, da MB é isso. Como eu disse, é uma plataforma, é simples, ela é intuitiva, mas ela tem bastante detalhe, ela é bem rica. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Para mim, é o primeiro encontro que eu faço com a Uniform. Estou muito feliz, muito honrada. Espero ser o primeiro de muitos, que, se não me engano, ela falou que é semestral, então eu espero no próximo semestre estar aqui novamente. E queria agradecer, abrir para dúvidas, e aí eu deixo a palavra um pouquinho com vocês. Pronto, Júlia, muito obrigada. É sempre bom quando a gente ouve sobre a minha biblioteca, porque eu sei que às vezes os alunos, as pessoas estão muito acostumadas a estudar no livro impresso. Claro que eu, como bibliotecária, ainda sou fã de livro impresso,
Mas eu também sou uma usuária de Kindle, também gosto muito de livro digital, e eu aprendi que dá para você estudar da mesma forma como você estudaria no livro impresso, num livro digital. Você só precisa ter os recursos adequados para isso, e a minha biblioteca, ela tem esses recursos, né, com as ferramentas que ela possibilita, então é maravilhoso. A gente teve aqui alguns comentários, eu vou trazer aqui que é um dos participantes, ele perguntou sobre, com relação à pesquisa, se ele pode utilizar palavras-chave, né, no momento da busca. Porque eu acho que foi no momento em que estava falando sobre o ISBN, o autor. Pode sim. Na questão das palavras chave, é que eu falei, a gente ainda não vai ter, por exemplo, como é que eu posso explicar? A gente tem dentro da plataforma, na ferramenta de busca, a gente tem aquelas opções de assunto. Tá? Então, o que acontece? Quando ele pesquisar por palavras-chave, pode ser que ele retome por assunto. Mas aí a busca, como é uma plataforma muito carregada de livros, ela vai ficar um pouquinho mais ampla. Tá? Então, ela vai trazer sim, mas ela vai trazer de maneira mais ampla. Então, na pesquisa, é sempre legal ser mais assertivo, caso tenha algo específico. Mas se vocês quiserem também utilizar por assunto e ter uma demanda um pouquinho maior, ela é indexada assim, vocês conseguem pesquisar, tá bom? Pronto. Também falaram aqui sobre o cartão de estudos, que gostaram da flashcards, que é realmente uma opção muito boa para quem vai estudar. Algumas pessoas que entraram depois ficaram sem saber como que entrava, mas a gente já esclareceu que o formato da gente é um pouquinho diferente por conta do nosso sistema aqui da biblioteca, né? Mas acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Alguém aqui falando que foi excelente, que vai usar muito no TCC esse semestre, né? E outra pessoa também falando que é excelente, que está encantada com a descoberta aqui. Então, realmente sempre um prazer. Por mais que a gente fale aqui sobre os treinamentos, é diferente de alguém que está dentro da própria plataforma falar sobre ela, que às vezes a gente tem perspectivas diferentes, não é? Então, é muito bom. Muito obrigada, Júlia, por ter participado. Você falou muito bem sobre a minha biblioteca. Pessoal, não saiam, que a gente vai colocar aqui no chat o link para o formulário de frequência, tá? Para que vocês participem. Enquanto a Júlia aí, se quiser encerrar com mais alguma coisa, Júlia, falar mais alguma coisa. Não, só gostaria de agradecer mais uma vez, dizer que foi um prazer e qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Tá, Até ok. mais, pessoal. Muito obrigada. De Tchau, nada. tchau. Obrigada, Júlia. Tchau, tchau. Pessoal, eu coloquei no chat, tá? Já o formulário de presença para que vocês preencham. Com o preenchimento, vocês vão receber a declaração de participação, que vale como horas complementares, e também vão concorrer ao sorteio que vai ocorrer no final da SIC, né, no final da Semana de Informação Científica. A gente vai fazer um sorteio de brindes institucionais aqui da Unifor. Então, agradecer a presença de todos e aguardo vocês amanhã. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre pesquisa científica com o EBSCOhost. Se vocês ficaram fascinados hoje com a minha biblioteca, amanhã a gente vai ter mais com o EBSCOhost, que é a nossa plataforma multidisciplinar de revistas científicas. Então, é outro universo que vocês vão ter acesso. Tudo bem? Obrigada a todos.